Boa noite a todas, boa noite a todos e também aqueles que nos acompanham pela internet através do canal do INARTE no YouTube. Em nome do INARTE, o Instituto de Artes Integradas de Blumenau e da Secretaria Municipal de Cultura de Blumenau, iniciamos neste momento a abertura do nosso sexto seminário, do segundo dia do nosso sexto seminário de estudos sobre teatro para crianças e jovens, com o tema Literatura e Dramaturgia para as Crianças. Para dar início ao nosso segundo dia do nosso seminário, convidamos a nossa convidada Gilca Girardello, que irá nos apresentar o tema Contar Histórias. Por quê? Então, uma salva de palmas para a Gilca. Gilca é professora na Universidade Federal de Santa Catarina, pela UFSC, graduada em Comunicação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado interdisciplinar em Ciências Humanas pela New School for Social Research de Nova York e doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo. Realizou também pós-doutorado no Programa de Educação Urbana da City University of New York. Para acompanhar a nossa convidada, Gilca, e fazer a mediação desta mesa, convidamos o senhor professor doutor Valmor Nini Beltrame. Nini é diretor teatral, bonequeiro, professor e pesquisador na área de teatro. Suas pesquisas se concentram em temas sobre teatro de animação e teatro de formas animadas. O seminário faz parte da programação do 26º FENATIB, o Festival Nacional de Teatro para Crianças e Jovens. É um evento gratuito graças aos nossos parceiros e acontece com a proposta de formação e educação de espectadores de escolas. O 26º FENATIB é uma realização do INARTE, da Secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura de Blumenau, Leis de Incentivo Federal, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. É copatrocinado pelas empresas VEG, Dicave, Volvo, Cooper, Senior, Giasse, Texpa, Heinings, Gráfica 43 e Carton Druck. E também conta com apoio cultural da Blue Bordados, Scopo Contabilidade, UVSPAM, Centro Cultural 25 de Julho e Teatro Carlos Gomes. Desejamos a todos um excelente seminário. Por favor, Gilca. Como ontem eu só quero informar como nós vamos proceder. Né? Nesse primeiro momento, a professora Gilca faz a sua apresentação e, em seguida, nós temos uma rodada de conversa, perguntas e questões que vocês quiserem colocar. Né? Então, a partir desse momento, a palavra de Gilca. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Bom ver essas carinhas. Ontem acho que a gente já se encontrou também, né? Estou vendo algumas pessoas que estão aqui novamente, né? Eu estava escutando agora, até conversei comigo, estava escutando a lista de apoiadores do evento. E só fiquei pensando o trabalho que a Terezinha e a sua equipe tiveram para conseguir juntar toda essa galera para conseguir fazer acontecer o festival. E eu cheguei ontem no festival, mas tem sido um momento após o outro de absoluto encantamento, absoluto enlevo ao ver tudo que está sendo feito aqui pelas crianças, pela arte, pelo teatro, para crianças e para jovens. Então, assim, quero realmente agradecer pelo convite e saudar aos realizadores do FENATIB e também a todas vocês, a todos vocês que fazem parte desse grande movimento, tá? Assim, ó, pessoal, eu fiquei com vontade de saber um pouquinho quem vocês são, tá? Quem é aqui que é professora de criança, professor de criança? Tá. Legal, ótimo. Quem aqui que é mais ligado à área do teatro? Tá. Claro que muitos são as duas coisas, né? Ótimo.
Tá certo, então. É só mais ou menos essa ideia que eu queria ter, tá? Imagino que tanto as professoras como as pessoas ligadas às artes cênicas, às artes do teatro, também sejam, de algum modo, ligados às histórias, a contar histórias, né? Porque não tem como a gente ser professora de criança, não é? Sem ser também contadora de histórias, alguém que conta histórias, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: tudo que eu vou falar aqui hoje, vocês já sabem. Tudo que eu vou falar aqui hoje, vocês já sabem. Né? Já tenho... Será que eu conto quanto tempo que eu estou nessa estrada? Eu vou falar. Gente, o final do ano faz 50 anos que eu estou trabalhando com contar histórias. Tá? 50 anos que eu comecei num projeto de contadoras de histórias ligado à Biblioteca Pública Municipal de Porto Alegre. Tá? Era um projeto assim, muito pioneiro, que tinha sido inspirado por uma professora argentina chamada Dora Pastoriza Lechevarne, tá? Que era uma grande mestra. E ela, que enfim, ofereceu um primeiro curso a convite da biblioteca, e a partir daí formamos uma equipe com uma bolsazinha, foi meu primeiro emprego, na verdade, foi como contadora de histórias, ganhando essa bolsa da Secretaria de Cultura, de Educação, eu acredito, de Porto Alegre, né? E de lá para cá eu nunca parei mais. Tá? Fiz outras coisas, estudei outras coisas, criei outras coisas, enfim, trabalho como professora desde sempre, né? Mas esse vínculo, esse amor pelas histórias, por contar histórias, por ouvir histórias, por aprender histórias e por pesquisar e pensar e refletir sobre o poder das histórias, isso tudo nunca me deixou. Tá? Então, o que eu poderia fazer aqui com vocês hoje, se não abrir um pouquinho desse balaio, tá? Abrir um pouquinho esse balaio de algumas das coisas que eu sinto que... coisas assim antigas que ainda valem, que eu sinto, e algumas coisas também novas que eu percebo que ajudam a entender o papel das histórias no momento presente. Porque vocês sabem que o momento que a gente vive é um momento em que, por exemplo, o próprio conceito de narrativa tem sido muito deturpado, vilipendiado, ele virou sinônimo de história falsa, né? Ele virou sinônimo de mentirada, com interesses ideológicos, né? A gente também vê no Instagram, por exemplo, as stories, mas as stories não são stories, elas são flashzinhos efêmeros que não têm a duração narrativa. Isso que eu estou dizendo nem é uma ideia minha, essa ideia dos stories como não tendo duração narrativa, está nesse livrinho aqui, ó, que eu tenho gostado muito, se chama A Crise da Narração, alguns de vocês devem conhecer, né? Isso. Ele é exatamente o Byung-Chul Han, ele é um filósofo coreano radicado na Alemanha e que escreveu recentemente esse livro para falar num recorte assim, bem inspirado pelo Walter Benjamin, né? Que foi outro grande dos mestres que nos ajudou a compreender o papel das histórias e do contar histórias. Só que o Han atualiza, né? Ele está pensando nessa nossa contemporaneidade tão atravessada por esse tsunami de informações picotadas, fragmentadas, né? Em que fica todo mundo naquele frenesi de postar e postar e postar, e nem lê direito o que chegou e já está postando de novo, ou seja, falta, é isso que ele chama de a crise contemporânea da narrativa, né? Então, o que eu pensei de conversar aqui com vocês hoje, tá? Com muita humildade, porque eu sei que, como eu falei para vocês, eu vou estar trazendo assim apenas um pouco das coisas que eu tenho achado que seguem fazendo sentido para responder a essa pergunta que o Fenativo me fez. Essa pergunta, e é incrível, assim como às vezes são as perguntas mais simples, as mais poderosas, né? Ela me propôs apenas, a Terezinha, o Nino, enfim, o Fenativo me pediu para escrever, para falar a respeito dessa questão. Por que contar histórias para as crianças, né? E
eu sei que todas vocês sabem por que a gente tem que contar histórias para crianças. Eu vou compartilhar, então, um pouco das coisas que eu tenho pensado, assim, no sentido de sistematizar, de relembrar aquilo que a gente já sabe, tá? O de, quem sabe, fortalecer, o de, quem sabe, abrir pequenas questões, pequenas janelinhas que depois, na conversa, a gente pode explorar mais, né? Mas, assim, eu pensei, então, de, no primeiro momento, falar da importância de contar histórias para todo mundo, não só para criança, tá? E depois entrar um pouquinho mais com detalhe no porquê contar histórias para as crianças, porque eu acho que existem especificidades, né? E uma vez me pediram para fazer uma lista de quais eram as facetas desse diamante que é o contar histórias, que é a narração de histórias, né? Que entradas a gente teria para esse universo do contar histórias, né? E daí eu fiz uma listinha, claro, que é incompleta, tá? Mas vou usá-la como um roteiro, né? Um pouco das coisas que eu vou estar falando aqui, elas estão no artigo que está na revista do FENATIB, e outras coisas não. Outras coisas são coisas que a gente vai pensando enquanto vive, enquanto caminha, né? E a primeira dessas entradas para o contar histórias, que eu acho que é importante, é o seguinte: contar histórias é animar a memória, a identidade e a imaginação coletiva das culturas, tá? E aí eu queria, então, contar uma história, né? Uma pequena história aqui para vocês, que eu acho que ajuda a trazer essa questão para nós, né? E é uma história que chegou para mim pela tradição oral, depois eu conto, tá? E é a história de uma aldeia no coração da África, onde ninguém usava sapatos. Ninguém precisava usar sapatos. Porque o chão era uma areia tão fina, parecia farinha, parecia talco, fazia carícias nas solas dos pés do povo. O problema era quando eles tinham que ir para a cidade, né, para resolver algum assunto de banco, de cartório, formatura, alguma coisa desse tipo. Aí tinha que andar batendo na casa das vizinhas, dos vizinhos, para pedir sapato emprestado. E aí era um problema, nunca dava muito certo. Foi aí, então, que o velho mais velho da vila, vocês sabem que os velhos mais velhos muitas vezes costumam ser também os mais sábios, nesse caso era, nem sempre, não, mas nesse caso era, tá? Acho que eu já tenho lugar de fala, né, para dizer que nem sempre, né, Nini? Bom, mas então, esse velho teve uma ideia. A ideia era instalar na vila uma tenda de aluguel de sapatos. Pediu para o neto dele ir para a cidade, voltar com uma carreta, comprar lá um tanto de sapatos de diferentes tamanhos, diferentes estilos, masculino, feminino, de criança. E eles então foram até uma grande árvore que tinha bem no centro da aldeia, uma árvore frondosa, aquela copa maravilhosa, veludada. E então o velho, com a ajuda do neto, os dois amarraram pelos cadarços todos aqueles sapatos. E aí então, a partir desse dia, cada vez que uma pessoa precisava ir à cidade, precisava de um sapato, ela ia lá embaixo da árvore, na tenda da chinuca, escolhia o sapato, né, que se adequava ao seu caso e tal, tamanho, estilo, ia para a cidade e na volta pagava o aluguel. Mas eu sei que é interessante, era o aluguel. O aluguel era assim, ó. Um dia depois que a pessoa tinha voltado, final de tarde, quando todo mundo já tinha feito o que tinha que fazer, né? Quem tinha que lavrar tinha lavrado, quem tinha que tecer tinha tecido, quem tinha que plantar, colher, cozinhar, enfim, todo mundo já tinha trabalhado, todo mundo já tinha ido tomar banho de rio, estava todo mundo fresquinho. E aí então o povo da aldeia se sentava à sombra da grande árvore no meio da vila, e a pessoa que tinha alugado o sapato contava por onde aqueles sapatos tinham andado. E esse era o aluguel. Essa história, eu acho que ela é muito poderosa porque ela fala do poder da troca narrativa para a criação de uma verdadeira comunidade.
ouvir por onde os sapatos dos outros andaram, entender que isso é um tesouro, que isso é o que nos torna humanos, né? É uma coisa que não é trivial, é uma coisa muito profunda, muito importante. Tem gente que diz que o ser humano não deveria se chamar Homo sapiens, até porque não sabe de muita coisa às vezes, né? Mas deveria se chamar de Homo narrans, porque narrar, contar, ouvir histórias, a necessidade de ouvir e de contar histórias, o prazer de contar e de ouvir histórias são parte da condição humana. E essa história que eu contei para vocês chegou para mim pela tradição oral. Por que eu digo isso? Aí entra uma outra historinha, que é a história da história. Tá? Uma vez eu estava assistindo uma banca de mestrado. Tinha recém começado a dar aula ali na universidade, ali na UFSC. Né? E aí veio uma moça na banca, chamava-se Stella Graciani, uma professora de São Paulo. Trabalhava com crianças de rua. E aí ela contou, mas assim, contou rapidamente que ela tinha ido a um evento na África, em Moçambique, e ela tinha feito uma oficina sobre quebra de paradigmas. E a oficina era assim, ela pedia que todo mundo tirasse os sapatos, colocasse os sapatos no meio da sala, e pedia que cada um andasse com os sapatos de outra pessoa. Ela queria dizer como é difícil a gente entrar no paradigma do outro, na visão de mundo do outro, né? Como a gente fica cambaleando, né? E aí ela contou esse caso, e aí um senhor que estava que participou da oficina, ele disse, o senhor moçambicano, ele disse, olha, essa oficina foi muito certeira no meu caso, porque na minha vila ninguém usa sapatos. Então, para nós, todo sapato é o sapato do outro. Né? Então, assim, muito uma potência anticolonialista muito forte na fala desse homem, né? E aí ela contou esse caso no café da manhã do evento, assim como a gente tem os nossos cafés da manhã aqui no evento, né? No dia seguinte, ela contou esse caso para um professor que estava ao lado dela, contou o caso. E aí, no outro dia, ele disse, olha, sabe que eu imaginei essa noite uma história a partir do caso que tu me contaste, que seria assim, uma vila onde ninguém usava sapatos e o aluguel dos sapatos era contar por onde os sapatos tinham andado, né? E ela depois veio a saber que esse professor, que estava do lado dela no café, era um grande escritor moçambicano, Mia Couto. Aí também não vale. E aí, quando eu escutei essa história, eu fiquei assim, fascinada, né? E comecei a contar esse caso, contar a história da árvore dos sapatos, mas assim, muito aflita, porque eu não conseguia achar onde que estava publicada. Anos depois eu encontrei uma colega, minha orientanda, que foi a Moçambique, conheceu o Mia Couto, e aí eu pedi, pergunta para ele, mandei o texto para ele, pergunta para ele onde é que ele publicou essa história. Ele falou, eu nunca publiquei. Tá? Pensei nessa história, até tem uma pequena referência no livro, mas, né? Enfim. O que eu estou querendo dizer com toda essa história dentro da história? Estou querendo falar de várias coisas. Estou querendo falar, por exemplo, da ética do narrador, né? Que significa a gente sempre poder situar com quem que a gente aprendeu essa história. Mesmo dentro das tradições orais, das culturas orais, as pessoas sempre dizem, essa história meu avô me contava. Às vezes nem é verdade, às vezes é mentira, mas precisa ter esse gancho, né? Meu avô sempre contava, minha tia contava, eu tinha um vizinho que certa vez contava, né? Então essa dimensão ética, né, que permite que nós possamos recontar as histórias dos outros como se fossem nossas também, né? Tornarmos essas histórias nossas, porque elas passam a ser nossas quando a gente passeia pelas suas paisagens, quando a gente vibra, quando a gente pulsa com as suas pulsações, né? Então essa seria a primeira história assim, que eu queria trazer aqui para nós, para a gente pensar nesses temas. A segunda é uma imagem apenas, tá? Que assim, eu tenho certeza que quem já esteve comigo em alguma situação como essa, eu tenho certeza que a Shirley, por exemplo, já me ouviu falar nisso, porque é um dos livros que eu acho mais inspiradores e encantadores para se pensar
O Poder da Narrativa, né? Que é o livro do escritor indo-inglês Salman Rushdie, chamado Harun e o Mar de Histórias, né? Esse é um livro que ele escreveu, o único livro, quer dizer, o primeiro livro para criança que ele escreveu, quando ele estava, ele tinha sido condenado à morte pelo fundamentalismo e ele estava escondido. Ele passou assim alguns anos em esconderijos, fugindo dessa ameaça de morte que parava sobre ele, né? E ele sentia saudade do filho, então escreveu essa história, que ela é uma alegoria em defesa da palavra, da fala e contra o príncipe do silêncio. O príncipe do silêncio é o vilão da história. E a história conta de um menino chamado Harun, filho de um grande contador de histórias, vivia de contar histórias. E um belo dia, a mãe do menino fugiu com o vizinho, que era um burocratazinho, medíocre, né? E o menino ficou tão doído, ficou tão pasmo, ficou tão sofrido com aquilo, que ele acusou o pai. Pai, a culpa é tua. Tu que ficas aí contando essas histórias que nem são de verdade. No momento que ele fez isso, que ele disse isso, o coração do pai se partiu também. E o pai, então, que é um grande contador de histórias, o pai cancelou a assinatura que ele recebia da Água das Histórias. A Água das Histórias vem de um planeta não, satélite da Terra, chamado Kahani. Esse satélite, ele não é rastreado como a Lua, né? Porque a órbita dele é imprevisível. Nunca se sabe qual é a órbita que ele vai fazer naquele momento. Então, as máquinas dos astrônomos não conseguem capturar e saber onde ele está. Mas o Harun deu um jeito lá com seus parceiros, seus ajudantes, seus aliados, conseguiu ir até esse satélite que gira ao redor da Terra e ficou encantado quando ele percebeu que o planeta inteiro, o satélite inteiro, era recoberto pelo legendário Mar dos Fios de Histórias, no qual, como uma tapeçaria líquida, cada fio continha uma história diferente. De todas as cores, de todos os tipos, tudo tramado, tudo vivo, era uma tapeçaria líquida. E o que é incrível é que o Harun, o menino, logo ele percebeu que aquele mar ele era habitado por peixes. Peixes que tinham 1000 bocas. E por aquelas 1000 bocas, eles sugavam os fios de histórias. E nas entranhas dos peixes, acontecia uma mágica, uma alquimia, que fazia com que uma história se misturasse com a outra. E quando os peixes 1000 bocas cuspiam de volta para o mar, eles cuspiam novas histórias. Porque as histórias novas surgem das antigas quando elas passam por alguém. E aí, então, se vê que eram os peixes 1000 bocas que tornavam o mar vivo. Porque as histórias não estavam lá guardadas como em uma biblioteca, congeladas, cristalizadas. Não, elas eram vivas. E eram tornadas ainda mais vivas pela ação dos peixes 1000 bocas. Então eu acho que todos nós somos peixes 1000 bocas, todos, especialmente aquelas de nós que nos dedicamos a ouvir e a contar histórias, a torná-las vivas, né? A impedir que elas se tornem, que o passado seja esquecido, se apodreça, né? E era isso que estava acontecendo com o Mar dos Fios de Histórias, né? E o Mar dos Fios de Histórias, ele tinha também... eu acho que eu nem vou entrar nessa história, vou mudar de história, tá? Mas é que assim, daqui a pouco eu vou voltar de novo a essa metáfora, essa imagem, porque ela é muito, muito linda, muito potente. Eu super recomendo que não leia livros que leia. Outra razão pela qual é importante, então, a gente contar histórias, né? Porque arte, né? Claro, nem toda narração é arte, mas a arte narrativa, ela é um criar artístico de pessoas, de comunidades, de povos,
né? Contar uma história, e aí eu acho assim, ó, o que acontece quando a gente conta muitas vezes uma história que a gente ama, né? Aqui eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com isso. A primeira vez que a gente conta uma história que a gente gosta muito, a gente conta a história, né? E daí depois a gente conta de novo, e conta de novo, e aos pouquinhos a gente começa a perceber que aquela história ela ganha uma partitura, ela ganha uma melodia, ela ganha um ritmo, ela ganha uma coreografia, né? E aos poucos a gente começa a ver então que a gente não está apenas contando a história, a gente está cantando a história, né? Aí o tempo passa e a gente segue contando e cantando aquela história, né? E claro que a gente tem que estar muito vivo e muito presente, não é algo repetitivo, é sempre renovado, né? Porque somos peixes mil bocas, né? Chega um momento que a gente não está mais contando e cantando aquela história. Chega um momento que a história se canta através de nós. E eu acho que isso tem a ver com aquela duração narrativa de que o Han falava, né? A narrativa tem a ver com o tempo, ela se tece no tempo, ela precisa de tempo. Anos atrás eu fiz uma pesquisa bem grande sobre imaginação, né? E aí fui atrás era imaginação infantil a pesquisa, né? Aí tem muito tempo atrás, uma pesquisa do doutorado ainda. E aí eu fui atrás de todo mundo no campo da filosofia, psicologia, literatura, pedagogia, psicanálise, todo mundo que eu achei filosofia, para tentar ver que aspectos eram favoráveis à imaginação, ao florescer da imaginação, especialmente da imaginação infantil, né? Claro que tinha visões diferentes, opiniões diferentes, mas algumas eram consensuais, né? E esses 5 fatores, esses 5 aspectos que eram consensuais, que todo mundo que se debruça sobre a imaginação conclui, né? É que, evidentemente, a arte é um desses fatores, né? O contato com a natureza, essa possibilidade de ver o infinito do céu estrelado, de ver o tamanho do mar, da gente se deparar com aquele sentimento profundo, aquele espanto diante da natureza, mesmo das coisas menorzinhas, como uma formiguinha caminhando na areia, como o desenho das pétalas de uma flor, né? Não precisam ser coisas grandiosas. Outro aspecto que é favorável à imaginação é a mediação, claro, né? É aquela possibilidade a criança não vai ver o Cruzeiro do Sul se não houver um dedo que aponte. Olha aqui, ó, tá vendo essa estrela aqui, ó? Olha só, aqui tem uma cruz, ó, e essa cruz orientava os navegadores quando não existia a bússola, GPS, né? Esse dedo que aponta, né? A mediação, né? Como tão bonita foi a mediação que a Patrícia fez com a gente ontem, né? Como ela nos fez, como ela nos permitiu entrar naqueles livros e como ela fez perguntas potentes, instigantes ao final, não é? Isso tudo é um lindo trabalho de mediação, que é tão nobre. Um outro aspecto que é favorável à imaginação é a narrativa, né? É a vontade de querer saber o que vem depois, que foi a salvação da Sherazade, né? E o outro aspecto é um tempo diferenciado, que não é o tempo do relógio, que não é o tempo da correria, que não é o tempo da pressa. É um tempo que permite o devaneio, que permite olhar através das janelas do real. É um tempo que vai além dos sentidos, né? Então, todas essas são coisas preciosas, necessárias à plenitude do trabalho da imaginação, né? Então, vejam quanto a narrativa tem a ver com arte, tem a ver com um tempo diferente, tem a ver com a presença do outro, né? E tem a ver com a grandeza do mundo natural também. Bom, aí tem muita gente que fala isso, né? Que todo mundo tem a centelha da arte dentro de si. Vygotsky falava isso, né? E tantos outros autores, falando do quanto todos nós precisamos de arte, quanto todos nós temos a possibilidade de sentir o que só a arte consegue
nos fazer sentir, né? E aí eu lembrei de uma eu acho que talvez não vai, nem vou dar para terminar tudo que eu botei para tomar aqui, mas eu vou falar devagar também, tá? Eu não vou tentar correr. Se não der para terminar tudo que eu preparei, não tem problema, tá? Eu vou seguir aqui com vocês, pode ser? Pode? Então tá. Durante 15 anos, o Nini sabe, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, eu tinha um projeto de extensão que chamava-se Oficina Permanente de Narração de Histórias. Tá? Funcionava assim, todo primeiro sábado do mês, numa igrejinha colonial que faz parte do patrimônio da UFSC, né? Eu abria as portas, todo primeiro sábado do mês de manhã, abria as portas para quem naquele dia tivesse acordado com vontade de ouvir uma história ou de contar uma história. Tá? Sempre aparecia gente. Sempre aparecia gente. Professoras, artistas, pessoas que eram ativistas comunitários, atores, sei lá, aparecia, sempre tinha gente. Tinha gente que ia sempre, que dizia que era promessa, tá? Mas tinha gente que aparecia uma vez por ano. Hoje eu estava com vontade, tá? Era um espaço de muita liberdade, não tinha matrícula, não tinha taxa, também ninguém ganhava certificado, tá? Não tinha cobrança de nada. A única coisa que a gente queria é que quem viesse, entrasse na roda, trouxesse uma história para contar, caso o limão que a gente fazia rodar caísse na mão dela ao final de uma cantiga que a gente cantava, tá? E aí existia uma dessas pessoas que sempre vinha na roda. Ela era uma multiartista, atriz, cantora, uma pessoa muito linda, chamada Rosana de Almeida. Ela era de Petrópolis, mas estava morando em Florianópolis na época. Ela era herdeira de uma família de artistas, assim, a avó era Margarida Lopes de Almeida, que foi uma grande declamadora. Júlia Lopes de Almeida era bisavó, ela era filha da Fernanda Lopes de Almeida, desculpa, filha não, sobrinha e madrinha. Então, assim, ela tinha uma tradição de arte literária, né? E ela fazia parte da nossa roda. E um belo dia ela disse, olha, inventei uma música aqui, inventei uma cantiga que a gente pode cantar. Inventei uma música que eu acho que traduz um pouco o que a gente está fazendo aqui, tá? E aí eu quero compartilhar com vocês, tá? Porque eu acho que ela sintetiza muito do que a gente está falando aqui. E era assim, ó. Todo mundo conta história, todo mundo tem seu jeito de abrir o universo que está dentro do seu peito. Ele é feito do que vejo, do que sinto a cada instante, olhando as pequenas coisas e os grandes movimentos. Me deixo levar e vivo a vida que me deram de presente. Tenho a lua a me guiar e agradeço tanta coisa para contar. É isso, Rosana de Almeida. Tá? Então eu acho que ela defende muito essa ideia de que todo mundo tem o seu jeito de contar, de abrir o universo que está dentro do seu peito. Né? E que ele é feito das coisas bem pequenas e das coisas grandiosas, e todas elas têm o seu brilho. Né? Bom, contar histórias é manter pontes para a leitura, para a literatura, para o teatro e para o cinema. É aquela vontade de querer saber o que vem depois. A gente está aqui no Festival de Teatro e hoje participamos à tarde. Eu ainda estou assim, enlevada de beleza após assistir o espetáculo do XPTO, hoje à tarde, que era um monólogo, mas é difícil dizer que aquilo era um monólogo, não é? Porque era tão cheio de personagens e de vozes, e que era muito narrativo e absolutamente inspirador, né? Que bebia das fontes das histórias mais antigas, né? Enfim, esse zigue-zague das histórias, da letra para a voz, para a alma, para a tela, para o palco, de novo para a voz, de novo para a letra, de novo para a fala. Esse zigue-zague é bem a atividade do mar do fio de histórias, é bem a atividade dos peixes mil bocas que somos e podemos ser todos nós. Né?
Contar histórias é buscar a saúde humana num sentido bem profundo, né? Assim, a gente sabe, né? Vocês lembram, quando surgiu a psicanálise lá no Freud, ela era chamada, conhecida popularmente como a cura pela fala, né? A gente sabe o valor terapêutico que tem uma história profunda que nos toca com imagens, com metáforas, com continentes para os nossos sentimentos, às vezes mais escuros, mais difíceis, o medo da morte, a solidão, o desejo de ser mais, as tentativas de responder aquela pergunta. A grande questão era esse o título do livro que a Patrícia nos mostrou ontem, a grande questão, afinal de contas, o que, né? Como é que é, quem que eu sou, o covô, como é que é, o covô, o cotô, o covô, né? Então, as histórias, elas têm esse poder curativo, né? As histórias em si. Tem esses neurologistas, tem estudos do que se chama hoje a ciência das histórias, né? Tem um cara chamado Angus Fletcher, ele escreveu recentemente um livro, ele fez um doutorado em neurologia e outro em literatura, né? Professor lá de Yale. E ele escreveu um livro recentemente que se chama Trabalhos da Maravilha, né? E ele diz assim, que a narrativa é uma tecnologia inventada pelo ser humano para aliviar o luto, a ansiedade, a solidão e o pessimismo, e ao mesmo tempo fazer brilhar a coragem, a criatividade, o amor, a empatia e a cura, né? O livro é muito lindo. Assim, desde a Sherazade, o conto aparece como tendo esse poder curativo, né? Porque vocês lembram que o sultão, lá, o marido da Sherazade, ele está com um problema muito sério, né? Porque ele tinha visto umas mulheres dele, uma após a outra, traindo, né? Com escravos nudos, não me lembro exatamente. E aí, então, a partir daí, ele ficou tão revoltado, ficou tão passado, que então começou a, noite após noite, assassinar, mandar matar todas as donzelas do reino, né? Até que chegou a Sherazade. E aí a Sherazade, valendo-se do desejo de saber o que vem depois, né, foi contando para o sultão uma história dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, noite após noite, 1001 noites, e as histórias foram curando o cara. Aquele processo foi curando, e ele conseguiu se curar. Então, as 1001 noites são também uma grande metáfora do poder terapêutico da narrativa, né? O Han aqui, ele fala uma coisa tão bonita, eu até fiquei com vontade de ler esse parágrafo para vocês, tá? Vou ler só um pedacinho, tá? Ele diz assim, o capítulo se chama Narração como Cura. Ele fala, a narração de histórias cura, na medida em que proporciona um profundo relaxamento e cria um senso de confiança básica. A voz plena e amável da mãe acalma a criança, acaricia sua alma, fortalece o vínculo e lhe dá apoio. Além disso, as narrativas das histórias infantis falam de um mundo intacto. Elas transformam o mundo em um lar familiar. Além disso, um de seus modelos básicos é a superação feliz de uma crise. Dessa forma, elas ajudam a criança a superar a sua doença enquanto crise, né? Ele é muito benjaminiano, eu acho que eu já falei isso para vocês, e aí a gente lembra também que o próprio Walter Benjamin falava muito do poder curativo da mão de quem narra, a mão do narrador, a mão da narradora, pelo fluxo, pelo ritmo que apoia, que acolhe, que acalenta, que desenha o fluir que ajuda aquilo que está adoecido e paralisado e travado a fluir. Ajuda a deixar fluir aquilo que está travado dentro da gente que causa doença, né? E claro, né, a gente sabe o poder daquela escuta que acolhe, né? Quando a gente está com o coração apertado, assim, como é bom que tem alguém que escute
aquilo que a gente viveu, que está nos causando sofrimento, aflição, angústia, né? Às vezes só ter alguém que nos acolha, escute a nossa história, já ajuda a gente a, de certo modo, se curar também, né? Depois tem mais um outro aspecto que diz de por que contar histórias é importante. Porque contar histórias também é resistir à mercantilização e à homogeneização da cultura, em que tudo é igual, em que tudo está à venda, em que tudo é produto, em que tudo vira mercadoria, né? Então, assim, a própria história do Salman Rushdie, do menino, aquele do Mar dos Fios de Histórias, no momento da história, no clímax da história, ele encontra o grande vilão, que é o Príncipe do Silêncio. Tá? E ele pergunta, e o Príncipe do Silêncio, ele queria asfixiar o Mar dos Fios de História, ele queria matar os fios de história. E aí o menino Harun pergunta, mas por quê? O que tu tens contra as histórias? Por que tu odeias tanto assim as histórias? E aí o Príncipe do Silêncio fala, é porque dentro de cada uma tem um mundo que eu não consigo controlar. Ou seja, eu acho que isso mostra o poder político também do contar histórias, em que cada uma de nós, cada um de nós, consegue, com autonomia, trazer um mundo que está fora do controle de outras pessoas, para compartilhar com alguém que esteja precisando ou que a gente deseja que compartilhe, né? Tem uma outra, nessa perspectiva também de uma forma mais política, no sentido assim bem amplo de política, né? Tem um outro filósofo irlandês que se dedica muito a estudar a narrativa, chama-se Richard Kearney, e ele diz que a contemporaneidade é como se fosse um labirinto de repetição, né? Como é que a gente faz para sair desse labirinto? E aí ele diz que talvez a voz de um contando ao outro seja o fio de ouro que pode nos levar para fora desse labirinto. Claro que daí ele está falando de empatia, ele está falando de diversidade, ele está falando de hospitalidade, ele trabalha muito com acolhida a imigrantes, inclusive, né? Claro, gente, não é qualquer história, não é qualquer contar, né? Mas uma história, um contar e um escutar que ampliem os espaços da imaginação. Uma história, um contar e um escutar atentos à arte e ao espaço especial do imaginário, abertos ao mergulho nos mistérios, à curiosidade insaciável das crianças, sem medo da dúvida, do caos, uma escuta que não se defenda do outro. Histórias que não estão prontas, que precisam da imaginação de quem escuta para existirem na sua plenitude poética. Histórias múltiplas, não dogmáticas, histórias complicadas, densas, cheias de nuances e delicadezas, histórias deflagradas pelo poder de expressões como: já pensou se... E que tal se... E quem sabe se... Né? Bom, contar histórias, além de tudo, é um patrimônio imaterial da humanidade, um patrimônio sutil, né? Tem muita gente que fala disso, Eu vou, só para dar um exemplo aqui, eu vou lembrar uma coisa que o Paulo Freire contava, já que estamos falando também de educação e de diálogo, né? Tem uma entrevista que o Paulo Freire deu, é bem pouco conhecido esse livrinho, deu para um sujeito que foi entrevistá-lo num projeto de tradição popular lá em Pernambuco, e aí ele começou a falar, Paulo Freire começa a falar de lembranças da infância dele, daí ele disse assim: eu lembro que no começo de tarde, lá acho que era no Recife mesmo, aquele dia de calor, eu escutava aquele grito do pregão de um cara que dizia assim: menor de engenho, menor de engenho. Era mel novo de engenho, né? Aí ele lembra, imagina, né, 60 anos depois. E aí ele lembra também que tinha um outro vendedor que gritava assim, ó, passava correndo com o tabuleiro na cabeça, gritando: doce de banana e goiaba, doce de banana e goiaba. E daí um dia ele, Paulo Freire, menino, foi lá e disse assim: ai, me dá um doce de banana
E o cara, não tenho, só de goiaba. Mas como tu tá... Não, é porque o meu costume é dizer doce de banana e goiaba. E aí o Paulo Freire diz assim, tá vendo? Esse cara era muito mais um artista do que um vendedor, o que ele não queria era perder o ritmo, né? Então, acho que essa história é muito legal também, porque ela é um testemunho do poder artístico da palavra falada, né? Mesmo numa raiz bem popular, né? Bom, aí assim, eu acho que vou dar uma puladinha aqui, tá? Eu quero contar uma história para vocês ainda. Bom, aí assim, ó, tem um monte de coisa mais que eu vou pular por cima, porque eu quero mais ouvir vocês, tá? Mas assim, como é que está o nosso tempo aqui? Ih, já são 8 horas. Então, olha só. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou resumir o que eu tinha colocado aqui do porquê que é importante contar histórias para crianças. Tá bom? Primeiro, porque contar histórias é um jeito de brincar. Né? Contar história é brincar. E o que a criança mais precisa é brincar. Desde faz de conta, né? Faz de conta a criança que está ali brincando no chão da sala, de bloquinho, de carrinho. Aquilo ali é uma forma também embrionária de narrativa. No Vygotsky falava muito disso, né? E aí, assim, ó, quando a criança nos fala assim, conta uma história, ela está nos chamando para brincar, de certo modo, né? E quanto mais lúdica for a nossa interação com elas, quanto mais a gente brincar junto com elas, eu sei que isso tem tudo a ver também com o teatro, né? Mais vai dar certo, né? E mais ela vai ganhando força, né? Quando a gente, sei lá, a gente conta uma história em que de repente lá vem os cavalinhos e aquilo ali é brincar. Né? Quando a gente fala, por exemplo, assim, eu lembro que tinha uma vez, agora para falar de pregão, tinha uma história que eu gostava muito de contar, que eu aprendi com aquela contadora argentina, a primeira pessoa que me ajudou a compreender que contar histórias era uma coisa que tinha que levar a sério, devia ser levada a sério, né? E era a história do Dom Gorrinho, né? Dom Gorrinho, que ele vendia gorros, né? E ele colocava os gorros empilhados na cabeça, ele andava pela cidade, né? E ele, assim, tentava se equilibrar, e ele cantava assim, ó, gorros, comprem gorros, barato, 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 muito barato. Tipo assim, se a gente não decidir brincar, não tem como a gente vá se animar a fazer essas brincadeiras, né? Porque isso é brincadeira, né? Bom, porque as histórias fortalecem a imaginação, já falo bastante disso, né? Lembrando assim, ó, que as palavras para as crianças são coisas aladas, elas têm asas, né? Se a gente pensar em palavras como, por exemplo, quem assistiu ao XPTO hoje, né? Kilimanjaro, Machu Picchu, tinha uma hora que eu até percebi, quando o contador de histórias contou que determinada pedra veio lá de Machu Picchu, os adolescentes que estavam na plateia, vários repetiram, Machu Picchu. É pelo sabor, pela melodia das palavras, que são coisas que nos levam a viajar, né? Palavras como, sei lá, pirlim-pim-pim, flutuar, abracadabra, estilingue, né? São especialmente para as crianças que estão entrando na linguagem, elas são como pedras preciosas mesmo, só que pedras que voam. Bom, aqui vou voar. Ih, tanta coisa que eu queria contar para vocês, mas não vou. Tá vendo? Eu já falei muito. Eu vou contar uma aqui, mas a propósito de que eu queria falar isso aqui? Tá. Era ainda a questão da viagem, da imaginação, né? Porque diz assim, ó, o Fernando Savater, um pescador estudioso espanhol, ele diz que o fundamental nos contos é a viagem, né? Que afasta o protagonista do ambiente fechado, da segurança familiar e expõe a aventura ao imprevisto. Né? Os meios de transporte podem ser um par de botas de 7 léguas, pode ser o dorso de um dragão alado, pode ser uma porta numa estação
de trem em Londrina, pode ser a porta de um armário, pode ser, enfim, há inúmeras formas de fazer essa viagem. E quando a imaginação abre as suas asas, abre também as portas para o mistério. E as crianças sabem que o mundo está cheio de mistérios, tá? E elas precisam poder acessar esses mistérios, né? E ela vai poder ver coisas que ela nunca viu, talvez ela nunca venha ver, mas que pela fantasia, pela imaginação, ela vai ter um modo de conhecer. As histórias permitem que as crianças vivam diferentes modos de ser. Aí tem uma frase que eu acho que é legal, tá? Que é assim, ó, de um poeta e pedagogo russo chamado Kornei Tchaikovsky. Ele viveu no início do século XX e ele foi muito perseguido pela burocracia stalinista porque ele defendia contos de fadas. Ele achava que os contos de fada eram importantes, tinham poder para as crianças. Ele dizia assim, se elas não souberem imaginar, elas nunca vão conseguir inventar o motor a exaustão. O motor a exaustão, a explosão, motor a explosão, enfim, o motor que tinha que ser inventado na época. Tá? Também apostando em que a imaginação e a ciência são aliadas, têm que ser aliadas e não são inimigas. Né? E aí, eu lembro de um caso, estávamos hoje falando do Willy Krugli, né? Uma vez, alguns de vocês talvez tenham ouvido ele contar esse caso. Ele disse que uma vez ele estava um palco, fazendo o papel de um ditador que queria matar todos os poetas do reino. Né? E aí, então, lá pelas tantas, ele disse assim, viva, eu consegui acabar com todos os poetas. E nesse momento, uma criança na plateia falou, não conseguiu acabar, não. E aí ele, né, improvisando, como não? Com quem que eu não consegui acabar? Com que poetas que eu não consegui acabar? E daí o gurizinho, com aqueles que ainda não nasceram. Isso eu acho assim, é maravilhoso, é maravilhoso, né? Bom, então, ali é a última coisa que eu vou dizer antes de contar uma pequena história também, tá? Esse Kornei Tchaikovsky, ele dizia assim, ó, as histórias estimulam na criança a empatia e a compaixão, a milagrosa habilidade de elas se perturbarem com a infelicidade do outro, de se alegrarem com a felicidade do outro, de experimentarem o destino do outro como se fosse o seu. Né? Então, a possibilidade que as histórias trazem para as crianças de elas saberem que elas podem se lançar ao mundo, que elas vão encontrar perigos, elas vão encontrar dragões, elas vão encontrar tormentas, mas elas também vão encontrar amigos, companheiros, aliados, né? E vão poder voltar. Eu acho que aqui a gente também, ontem estávamos falando do Jung, né? Isso é bem junguiano também, essa possibilidade de fazer com que a criança tenha confiança no mundo e queira viver. Acho que isso é uma coisa importante, né? Quem trabalha com criança, tu falavas não ter a esperança, né? Eu também falo direto na esperança, porque se a gente não... Quer dizer, qual é o sentido de trabalhar com criança se não for para alimentar a esperança da criança e a nossa também, né? Bom, aí assim, ó, eu não vou falar mais nada, acho que eu vou deixar para falar depois, de repente, na conversa até, mas assim, ó, eu tinha pensado em contar mais 2 histórias para vocês. Agora deixa eu ver qual que eu vou contar. Não, quem sabe? As 2. Ah, mas é tarde, gente, já tá tarde. Quem sabe é que todas elas, na verdade, elas não eram histórias do contar por contar. Elas estavam todas encaixadas dentro de um raciocínio teórico que eu preparei aqui para vocês, tá? Mas eu acho que dá para... Se a gente está falando tanto que as histórias têm a dizer, né? Então, acho que, de repente, só contando a história já não precisa mais eu falar nada, né? Bom, então... Tá, então eu vou contar uma e depois, quem sabe, no final de tudo eu conto a outra que é bem pequenininha, tá? Mas eu quero contar também, que a outra eu gosto muito, tá? Tá bom. Parece vocês, não é? Vocês também gostam, né? Todo mundo, eu sei que quem tá aqui é porque gosta. Bom, então tá. Então, essa história que eu vou contar, alguns de vocês talvez conheçam, é uma história que foi escrita pelo Malba Tahan. O Malba Tahan era
um grande, ele era um matemático brasileiro, né, mas que era apaixonado pelas questões das Arábias, do Oriente Médio, e ele criou esse personagem com o qual ele escreveu montes e montes e montes de contos, né? E um deles é esse que eu quero contar para vocês. E aí, assim, ó, eu acho que importante para a gente conseguir acompanhar essa história era talvez a gente imaginar que a gente está subindo um tapete do Oriente, né? E esse tapete de repente começa a se elevar nos ares e vai nos levando com ele e atravessa o rio ali e chega na Bahia, chega no mar e vai nos levando o Atlântico acima e vai indo na direção do leste e a gente começa a sentir o vento no nosso cabelo e é noite, mas a noite é de lua cheia, aí tá lindo olhar o mundo lá de cima, a lua brilhando no oceano e o tapete é muito rápido e quando a gente vê, a gente já está chegando na beira da África. E aí lá embaixo a gente vê a lua brilhando nas dunas do deserto do Saara, e aí a gente vai, e a gente chega até Bagdá. Só que aí, à medida que a gente vai descendo, a gente vai voltando atrás no tempo, e vai voltando atrás no tempo, e vai voltando atrás no tempo. E quando a gente pousa, finalmente, a gente vê os minaretes, as cúpulas brilhantes, do tempo e do lugar das 1001 noites, durante o reino do grande califa Harun al-Rashid. E é nesse tempo e lugar que começa a história. E a história é a história da verdade. Porque dizem que quando Deus criou a mulher, criou também a fantasia. Dizem. E foi assim que a verdade teve a ideia, o desejo, a vontade de conhecer um palácio por dentro. E claro que ela pensou em nada menos do que o palácio do sultão Harun al-Rashid. E aí ela então, quase nua, vestida apenas com um véu transparente, translúcido, ela era verdade, não tinha nada para esconder, foi até a porta do palácio do califa. O chefe dos guardas abriu a janelinha, olhou, viu aquela mulher ali quase nua, ficou meio espantado e perguntou: "O que tu queres?" E ela: "Eu quero conhecer o palácio." "Ah, mas e como é teu nome?" "É verdade." "Peraí que eu vou ver se pode." Entrou lá dentro e foi falar com o grão-vizir. Chefe, tem aí uma moça, mas olha, tá quase nua. E ela diz que ela quer conhecer o palácio." "Deixo?" "Depende, como é o nome dela?" "É verdade." "Imagina, tu ainda vem fazer uma pergunta dessas, homem de Deus." "Claro que não, o que a gente quer com a verdade aqui dentro do nosso palácio? Manda ela embora de uma vez, não queremos nada com ela aqui." E a verdade foi mandada embora do palácio. Porém, dizem que quando Deus criou a mulher, criou também a obstinação. Diz o Malbatador. E foi assim que a verdade disse: "Ah, tá bom então." Tirou o véu e se cobriu com peles mal cheirosas, de camelo, de urso, botas pesadas de couro, luvas, botou um pano mal cheiroso aqui, só ficaram os olhos do lado de fora, e pisando firme ela foi mais uma vez até o palácio do califa. Veio abrir o chefe dos guardas, olhou para ela assim espantado, achou aquilo desagradável e perguntou: "O que tu queres?" "Eu exijo ser levado à presença do califa, quero conhecer esse palácio." "Mas quem é você?" "Eu sou a acusação." O chefe dos guardas foi lá falar com o grão-vizir. Grão-vizir, olha, ó, tem outra pessoa aí. Na verdade, eu não sei nem se é pessoa, não sei se aquilo é bicho, se é gente, mas quer conhecer o palácio, pode? Tá, mas como é o nome dessa pessoa aí, desse ser, desse animal, desse bicho, sei lá, como é o nome? É acusação. Mas que
coisa que ainda vez me perguntar uma coisa dessa, homem. Se eu não deixei a verdade entrar, agora eu vou deixar a acusação vir de dedo na nossa cara. Claro que não. Manda embora esse ser de uma vez. E aí, a verdade, mais uma vez, foi mandada embora do palácio do califa. Porém, dizem, quando Deus criou a mulher, criou também o capricho. Ah, é? Penso a verdade. Despiu-se daquelas peles mal cheirosas, tomou um banho com água de jasmim e pétalas de rosa, penteou os cabelos com óleo de lavanda, colocou pérolas trançadas nas suas madeixas, vestiu-se de cetim, de seda, colocou brincos de jade, braceletes de jasmim, e assim, linda, ela foi mais uma vez até o palácio do sultão. O chefe dos guardas veio abrir a porta, abriu a janelinha assim, e ficou assim, de joelho meio mole já. O que você quer? Eu gostaria de conhecer o palácio, por favor. Tá, mas e como é que é o seu nome? Meu nome é Fábula. Ai, pera um pouquinho só que eu vou ver se pode, tá? Não vai embora, fica aí. Aí, o chefe dos guardas foi lá falar com o grão-vizir e disse: chefe, tem aí alguém que quer conhecer o palácio. Agora parece que está assim, uma tendência, né? Querer conhecer o palácio. Ele quer conhecer o palácio. E eu não sei nem se é um anjo, se é uma fada. Ai, ela é tão linda, chefe. E aí o chefe, o grão-vizir falou: tá, mas como é o nome dela? Ela disse que o nome dela é Fábula. E aí o grão-vizir jogou os braços pro ar. A Fábula quer entrar no nosso palácio, mas claro, vamos chamar todos os nossos músicos, dançarinos. E abriram-se as portas do palácio de par em par. E foi assim que a verdade, vestida de Fábula, finalmente entrou no palácio do sultão mais fabuloso de todos. Essa é a história. Muito obrigado, Gilca. Nós vamos fazer uma pausa, um cafezinho, mas eu, antes de propor isso, queria só lhes fazer uma pergunta. Vocês conhecem alguém que consegue ser essa síntese entre a teórica e a narradora de histórias? Não conheço. É isso, não, Gil? É isso, não é? É verdade. E assim, e essa pergunta, não é? Essa pergunta que eu acho que tu colocas muito bem. Então, aparentemente é uma pergunta simples, porque contar histórias, ela contém uma profundidade que a tua fala foi respondendo para a gente, né? Ela nos humaniza, né? Contar histórias nos humaniza. E um dos propósitos mais fundamentais é exatamente esse. Simples, mas que é humanizar mais e melhor o mundo. Acho que a gente está vivendo isso aqui nesse momento. E eu tenho mais coisas para falar, mas eu vou esperar a gente tomar primeiro o cafezinho, porque já está, né, já estamos passando da hora, vamos ficar 10 minutos, temos muita coisa para conversar ainda. Muito obrigado, Chico. Então vamos retomar essa segunda parte da conversa com a Gilca. E antes de abrir para algumas perguntas ou observações de vocês, eu estava dizendo para a Gilca que compartilho com vocês que esse filósofo sul-coreano, né, que tem esse livro que chama A Crise da Narração, ele também tem um outro livro que eu acabei de ler essa semana que se chama O Desaparecimento dos Rituais. E num dos momentos ele faz essa relação, né, de contar histórias e ouvir histórias, é ritualístico, é um momento muito ritualístico. E ele diz, nesse momento ele produz o que ele chama de encasamento do mundo. E encasamento não tem a ver com
matrimônio, um casar, mas é de tornar o mundo casa. Ou seja, é de criar esse ambiente tão familiar, que a Gilca antes, inclusive, tocou, tão familiar, tão humanizado, que faz com que nós nos sintamos sempre muito bem nele. E contar histórias e ouvir histórias produz esse sentimento. E eu acho, Gilca, eu lembrei disso, porque a tua fala é isso também, né? Produz em nós esse sentimento de encasamento, né? E eu acho que sintetiza bem essa noite. Mas eu queria, então, a partir disso, saber se vocês têm alguma pergunta para a Gilca, se vocês têm algum comentário a fazer. Porque se vocês não tiverem, a Gilca tem mais coisa para falar para a gente. A história, não vamos esquecer. Tem uma historinha pequena também, não se preocupe. Diga. Gilca, uma delícia ouvir você falar. Nunca tinha ainda tido essa chance. A gente ficaria a noite inteira aqui te ouvindo isso que ele falou, né, de mesclar a teoria com contar histórias. Eu queria saber o que você pensa de uma coisa que eu ouço muito, que você também deve ter ouvido, que é o seguinte: não existem mais histórias novas. Todas as histórias já foram criadas. Não há como ser inédito no tema. Um criador só vai conseguir ser inédito pela forma como ele vai abordar esse tema, porque todas as histórias, nesse ponto da história do universo, já foram contadas, já foram todos os temas, os assuntos, já foram exaustivamente abordados. Um criador só consegue agora ser diferente na forma de contar aquele mesmo assunto, aquela mesma história. O que você pensa disso? Porque eu, por exemplo, fico paralisado quando eu ouço isso como criador, né? Não dá nem vontade de começar uma coisa, porque alguém já fez, né? Você vai ao cinema, ao teatro, e de fato os assuntos estão sempre lá, mas a forma é que é diferente. Você concorda? Enfim, o que você pensa? Essa questão é boa, né? Mas assim, se a gente acha que a forma e o conteúdo não se separam, né? Uma história que tem uma forma nova, ela também tem conteúdo novo também, né? Então ela também é nova, né? Eu acho que aquela metáfora ali do Salmão, do mar de histórias, fala disso, né? Fala da importância de que a gente conheça as antigas histórias, né? E que a gente por isso que eu gosto da ideia dos peixes mil bocas, porque a gente se apropria das histórias antigas, mas elas recria e daí elas ganham vida nova. Eu não sei se elas são novas histórias, mas elas têm vida nova e elas conseguem falar para as pessoas de hoje, né? Tem uma coisa muito linda que eu acho que o Georges Jean, né, que é um poeta, pedagogo, outro poeta, pedagogo francês maravilhoso, que se dedicou muito ao estudo dos contos e da infância, bem bachelardiano, assim, ele dizia assim, a gente precisa prestar atenção às histórias do passado, mas condenar a imaginação apenas ao passado seria uma forma muito pobre de honrá-la, né? Então, acho que ele está falando aí da importância também da criação, do processo de criação. E o processo de criação presente, se a gente está mergulhado dentro de uma questão, seja ela a morte, o futuro, o fim do mundo, a esperança, a alegria, né? Qualquer que seja a questão que a gente está tomado por ela, se a gente está olhando para quem está à nossa volta e está procurando traduzir essas questões que nos tocam narrativamente, enfim, artisticamente, esteticamente, poeticamente, para as pessoas que estão à nossa volta, ligadas à nossa circunstância comum, a gente vai estar criando uma coisa nova. Isso não foi, sabe? Hoje a gente estava vendo lá Ulisses, né? Claro, aquilo nos toca demais.
Mas eu acho que o modo como aquilo foi contado hoje é algo novo, porque tocou essas crianças novas que chegaram agora no mundo. Então eu acho assim, eu acho que o importante é o estar criando, o importante é a criação, e tudo que for criado hoje vai ser atual, né? Então, enfim, eu acho que eu compartilho da tua inquietação e eu acho que a gente não precisa se preocupar muito com essas falas, assim, castradoras, né? Que acabam sendo. Que acabam sendo, né? Por favor. Adorei ter falado deste novo, porque, Gilka, no seu livro A Clareira no Bosque, a parte que eu leio, releio e fico é quando você fala de Lobato. Então, quando a gente pensa no novo, né, quando ele traz que tudo já foi dito, mas muita coisa já não é mais lembrada. Então, precisa revisitar. Quando a gente traz as histórias de Lobato para as crianças, hoje que tem 3, 4 anos, elas nunca viram. E o que mais me assusta não são essas crianças. O que mais me assusta é quando um grupo de professores não sabe quem foi Dona Benta, quem foi Tia Anastácia. Não sabem. Que a gente mostra uma fotografia, elas olham e não sabem responder. Então, esse contar histórias para a criança é revisitar as histórias dos nossos avós, nossos bisavós, que hoje serão vistas de outra forma. Né? Então, eu gostaria que tu falasse assim, um pouco, né, falasse já muitas coisas incríveis, mas esse revisitar, esse descompromisso dos mediadores, de muitos mediadores, esse descompromisso dos educadores em apresentar esse antigo para as nossas crianças. Obrigada, Shirley. Acho que o Sidney Miller, compositor, né, anos 60, 70, ali, ele dizia uma coisa assim, vá ouvir um samba antigo para saber o que há de novo. E o Benjamin falava muito disso também, né? Ele dizia assim que às vezes o mais revolucionário é aquilo que está esquecido, né? E claro, o que aconteceu com o Lobato é isso, né? Ele foi, assim, sistematicamente cancelado, ele foi cancelado, né? Por conta, claro, a gente tem que fazer toda a crítica, ele foi mesmo, sabe? Tem textos dele, tem passagens dele que são sem dúvida racistas, né? Ele nasceu naquele tempo racista, foi criado num momento racista, são racistas, é claro, né? Agora, a obra dele é muito mais do que isso. É um né? forte. Exato. E aí, com quem que eu estava falando ontem contigo, né? Isso. Que muita gente, assim, eu acho que talvez a última geração que leu Lobato sistematicamente, leu mesmo, foi a nossa geração. Né? Porque depois as pessoas que eu acho que já têm hoje 40 anos, eu não estou falando de vocês que são professoras de literatura e tal, né? Mas assim, pessoas que de 40 anos, quando pensam em Lobato, pensam em televisão, pensam na série, no Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aquilo ali era também assim, uma coisa muito superficial em relação a todo o projeto artístico, pedagógico do Lobato e de fantasia, né? De fantasia, inclusive altamente revolucionária do ponto de vista de linguagem, de estética, né? Então, acho que sim, eu acho que a gente precisa, e eu até acho que é uma coisa que eu falo naquele livro, tá? Que eu acho que o capítulo chama-se Reler Lobato, uma coisa assim, né? Porque eu acho que o próprio Lobato nos deu regra e compasso para saber como lê-lo nesses outros tempos, como ler criticamente, porque ele escreveu vários livros que eram, por exemplo, uma coleção, Histórias de Tia Anastácia, uma coleção de contos folclóricos contados pela Tia Anastácia. Só que depois de cada conto tem uma parte, assim, com outro corpo de letra, que são as crianças que comentam, né? Que fazem crítica, que desancam os personagens. Essa história é muito chata, isso não tem nada a ver, isso é fórmula. Essa eu gostei. Debatem, discutem, criticam, né? Então eu acho que ele está nos dizendo ali assim, ó, nenhum texto é Bíblia. Nem a Bíblia tem que ser lida de modo literal e fundamental, né? Então, assim,
nenhum texto tem que ser escritura sagrada, né? Nem ele mesmo Lobato. Então a gente tem que lê-lo junto com as crianças, criticamente, situando, botando a circunstância, o que era o momento, como é que era aquele momento que ele viveu, o que estava acontecendo. Hoje não é mais assim, não pode mais ser assim. Mas tem muitas outras coisas, além... Imaginário. Imaginário, fantasia, meu Deus do céu, uma coisa que não... Realmente. Quero vida conta. É verdade. Mais alguém? Então eu passo para a Gilca trabalhar essa última parte. Mas é só um pouquinho mesmo. Eu realmente pulei um monte de coisa, né? Mas a outra coisa que eu estava conversando agora com o Marcelo, que vai fazer a fala amanhã, era assim, saudando a organização do FENATIB, que colocou ontem literatura infantil, hoje narração de histórias, amanhã dramaturgia. Ou seja, tem uma sequência que faz todo sentido, tá? Muito show, tá? Bom, mas assim, a última coisa que eu falei aqui de por que tem que se contar histórias para as crianças é porque a humanidade precisa de boas histórias, né? Então, assim, despertar o amor das crianças pelas histórias é uma coisa muito singela, mas muito grandiosa que a gente pode fazer pelo futuro, né? Assim, o Walter Benjamin dizia isso, assim, a gente precisa honrar o fio dos sonhos dos nossos antepassados. A gente tem que, porque inclusive assim, até os sonhos que não foram realizados nos nossos antepassados, a gente tem que conhecê-los e honrá-los para a gente conseguir jogar uma perspectiva de futuro, né? Tem dois autores que eles são estudiosos de tradições orais do leste europeu, que eles falam assim: uma história é uma carta que chega de ontem para nós. Cada pessoa que a conta, que a reconta, acrescenta a ela a sua palavra e a envia para o amanhã. Então, o fio da narrativa, ele liga o passado, o presente e o futuro. E aí a gente entra na história do amor, né? Do amor e da esperança. Aí a gente lembra do que nos dizia a grande Hannah Arendt, né? Que ela dizia que a educação é aquele momento em que a gente decide se a gente ama o mundo o suficiente para que ele possa receber o novo que vem pelas crianças, que trazem esperança. E também é o momento que a gente tem que decidir se a gente ama as crianças o suficiente para não deixá-las sem casa no mundo, para não deixá-las abandonadas, sem roteiro, sem perspectiva, sem horizonte, né? Então, trata-se aí de amor e de esperança, né? E aí, eu queria compartilhar com vocês uma ideia de uma frase de uma mulher que eu achei tão legal. Ela é uma ela é uma pediatra narrativa. Ela é professora da Escola de Medicina da Universidade de Colômbia. O nome dela é Sayantani Dasgupta. E ela tem uma fala que é: a imaginação radical transforma o mundo. Tá? Ela fala assim, ó: é preciso que as crianças possam ver e imaginar crianças de todas as etnias, tipos de famílias, gêneros e contextos sociais, salvando o mundo e vivendo aventuras em múltiplos universos, para que elas sintam que podem ser protagonistas de suas aventuras e fortes o bastante para salvar o mundo. E para que assim elas possam não só sobreviver, mas desabrochar plenamente nas suas vidas. E aí a gente vai chegando então nesses sábios pensadores, grandes sábios pensadores brasileiros, que são os indígenas, não é, que têm dito coisas absolutamente tão pertinentes para esse momento que a gente vive, né? Como o Krenak, que naquele livrinho dele, né, que viralizou Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele dizia: às vezes a gente sente que o mundo está muito, que o céu está muito baixo, né? Então o que a gente pode fazer nesse momento, né? E outra coisa que ele diz é assim: a gente, enquanto o tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar, prega o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E aí a provocação dele sobre adiar o fim do mundo é sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. Outra grande sábia indígena, Eliane Potiguara, né, que vai dizer: a cura da terra só é possível pela alegria das crianças. Alegria como prova dos 9 mesmo, né, como já dizia o nosso outro sábio, né?
E aí a gente chega, então, nesse sentido maior, que é grandioso mesmo, do contar histórias. E aqui eu estou falando contar histórias por meio de todas as linguagens, né? Mas abrir o mundo para as crianças, para que elas possam ver mais no mundo, para que elas possam ser mais no mundo, juntas, né? Isso não é trivial, isso não é pouco, isso é muito grande, por mais singelo que seja, e é profundamente singelo também. É aquela professora no canto da sala que está contando história para as crianças, né? Isso é um trabalho que ajuda a construir futuro. E aí eu queria então só contar essa pequena história para vocês, dizendo assim, ó, as palavras finais seriam assim, ó: quem se dedica às crianças pode perder quase tudo, menos a esperança, né? Então eu quero contar para vocês uma pequena história. Eu acho que eu vou contar sem o microfone, essa eu quero contar de pé, tá? Tá bom. Então, estão ouvindo? Tem algumas interferências assim, tem meio do caminho. Não, mas a gente faz assim, a gente dá um jeito de ver todo mundo, tá? Pessoal, essa história, ela é contada hoje pelos povos originários das florestas do norte das Américas, lá perto do Polo, tá? E eles contam que antes do mundo ser mundo, o céu não estava nesse lugar onde ele está agora. O céu era bem baixo, mas era bem baixo mesmo, como esse céu de que o Krenak fala. Na verdade, eles são parentes, né? Então o céu era baixo, mas o céu era tão baixo que as pessoas não podiam ficar assim do jeito que elas eram mesmo, do tamanho que elas eram. Elas tinham que andar curvadas assim, ó, para não bater no céu. E aí vocês imaginem, quem anda só olhando para o chão não vê para onde vai, não tem rumo, né? Pode se perder, pode bater em montanhas, pode cair em vales, em ravinas. E aí então o que acontecia? As únicas pessoas naquele tempo e lugar que conseguiam ficar de pé eram as crianças. Então as crianças tinham a missão de dar a mão para o pai, dar a mão para a mãe, para a avó, para o tio, para a tia, para o professor e conduzi-los pelo mundo, já que eles não sabiam para onde eles iam. Vocês podem imaginar que as crianças não gostavam muito desse arranjo. Porque aí elas não tinham tempo de fazer a coisa que elas mais gostavam, né? Que era brincar. Foi aí que um dia, depois do almoço, naquela horinha assim da sesta, em que os adultos tinham ido deitar para descansar um pouco, e era a única hora que as crianças tinham um pouco de sossego, de descanso, né? Nessa hora, uma criança que a história não diz se era um menino ou uma menina, chamou todo mundo para uma reunião. Pessoal, vamos fazer uma assembleia, todos nós aqui, vamos fazer uma assembleia. Olha só, isso não é vida. A gente não pode continuar desse jeito. A gente tem que fazer alguma coisa. Vamos empurrar esse céu para cima, pessoal. Eu tenho uma ideia, eu até preparei aqui, ó. Ó, uns pedaços de galho, assim, que eu até afiei bem a pontinha, pra gente, quem sabe, ver se a gente consegue empurrar o céu pra cima. Vamos tentar? Então, assim, ó, pega esse pega esse montinho e vai passando, mas não joga, que pode bater na cabeça de alguém, machuca. Esse eu já te dou aqui pra vocês, ó, vai passando, por favor. Aqui. Isso, de nada. Aqui, nesse cantinho. Acho que basta o pessoal de trás. Ó. Aí os meninos estão sentados. Já recebeu? Já? Vocês também? Ó, esse pra ti. Aqui todo mundo já pegou? Pedaço de pau? Tá. Então assim, ó, pessoal. Nós vamos fazer assim, ó. Mas tem que ser logo, porque daqui a pouco o pessoal acorda e aí já era. Mas assim, ó. Ah, eu esqueci de contar pra vocês que naquele tempo e lugar, eles não falavam assim, 1, 2, 3 e já. Eles falavam 1, 2, 3, 4 e já. Fazia muita diferença. Também eles não falavam já. Eles falavam uma palavra de poder que significava todo mundo junto, ao mesmo tempo, com muita força. E essa palavra era Yahweh. Tá, pessoal. Então vamos lá, todo mundo. Lá. Na hora do Yahweh, a gente empurra o céu para cima, tá? 1, 2, 3, 4, Yahweh!
Mas também, ó, perna cruzada. Como é que fala pro Raul? Aqui também, ó, perna cruzada. Aqui, ó, aquele lá, ó, perna pra cima. Não, gente, não, perna cruzada não. Base, apoio. Empurrar o céu pra cima não é coisa pouca. Isso. A outra lá também não está muito focada na proposta aqui, né? Deixa eu ver aqui, tá? Aqui tudo bem? Ali tudo bem? Tá. Tem as pessoas... Ai, pronto, dá bem. Vamos lá, gente, mais uma vez se dá. Todo mundo, vamos lá? 1, 2, 3, 4, ya! Subiu um pouquinho. Gente, a metodologia é essa mesma. Vamos nessa. Ó, vamos mais uma vez, tá? Mais uma última vez, porque Mas a gente tá errando, é 1, 2, 4, a gente tá falando 3. Eu falei 3? Ah, não, todo mundo. Ai, É isso que tá falando. então por isso que eu não subi tudo. É 1, 2, 4, ó. 1, 2, 3, 4 e já. Ah, tem um 4. É você que tá errando, então. Agora tá certo. Por isso. Porque vamos agora, a gente sabe. Agora Pronto, beleza. Tá bom. Lá atrás tá todo mundo pronto. Aqui. Tá bom. Dica é a última chance que a gente tem. Vamos empurrar esse tempo pra cima. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Tá subindo, gente, tá subindo. Tá subindo o céu, gente. O céu foi subindo. Ai, ele subiu lá pro alto. Ai, e as pessoas acordaram e viram aquilo. Elas nunca mais tinham conseguido ficar em pé desde que elas eram adultas. E foi uma festa. E o mais lindo, sabe o que foi? Foi assim, ó. Quando o sol se pôs em veludo, primeiro púrpura, depois azulão do firmamento cobriu todo o céu. As pessoas olharam para o alto e começaram a ver. Apareceu uns pontinhos de luz brilhando aqui e ali, plim, que eram os buraquinhos que tinham sido abertos pelos pezinhos que as crianças tinham usado para empurrar o céu para cima. E é por isso que até hoje, quando os descendentes desse povo olham para o céu todo cheio de estrela, eles lembram a força que tem a gente querer a mesma coisa, ao mesmo tempo, com muita força. E algo. Obrigada por ajudar a Eu vou te dar um abraço, porque eu acho que é um abraço que todo mundo está querendo te dar. Muito obrigado. Terezinha dizia uma coisa super bonita ali no café, que a tua fala é uma fala que conduz a gente a uma fluidez, a uma vontade de ficar ouvindo, porque é tanta serenidade e, ao mesmo tempo, é tanto fascínio e admiração que faz um bem enorme para a gente. Verdade. Gil, tua fala...